do programa Independente aqui no canal da Liga São Paulo no YouTube. Estamos recebendo uma visita ilustre para conversarmos de basquete, porque o professor José Fiorizi Piovesana já vivenciou todas as áreas que o basquete pode oferecer para um amante, para aquele que gosta. Foi jogador, técnico, dirigente, torcedor, enfim, tem muita experiência, fez muita coisa boa para o nosso esporte. Muito bem-vindo, Fiorizi, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, agradeço o convite. É sempre uma satisfação falar com o mundo do esporte em geral e principalmente com o mundo do basquete, que fez parte da nossa vida, fez parte da formação de cada um de nós e que sempre deixa aí muita saudade ao longo de toda a nossa vida nessa área. Pode? Fiorizi, fui atleta de São Bernardo quando você estava à frente da secretaria. O basquete já talvez não vivesse um momento tão bom na questão nacional e estadual. Você fez parte da secretaria da Federação de Basquete do Estado de São Paulo, num momento, acho que mais áureo, que existiam muitos clubes. Hoje não mais existem Monte Líbano, Limeira, Sírio. Outros que eram tradicionais estão voltando aos poucos, mas enfraquecidos. Mas eu gostaria que você falasse um pouco da gestão que você fez em relação à federação e o porquê desse enfraquecimento da federação hoje. Bem, enquanto diretor da federação que fui, de 90 até 2000, eu posso falar muito do basquete feminino, porque eu fui inicialmente diretor da federação no que hoje se chama Sub-12. Na época era o Pré-Mini. Ali nós começamos um trabalho no estado de São Paulo e em 2 anos nós deixamos um legado de 114 equipes no estado de São Paulo trabalhando nessa categoria. Posteriormente a este período, eu assumi o departamento feminino da Federação de Basquete. Na época, quando assumimos, existiam apenas 4 equipes na categoria especial, hoje A1, né, e 6 ou 7 equipes na A2. Fizemos um trabalho, fizemos uma reestruturação de toda a federação nesta área, né, no setor feminino, e ao longo dos 7, 8 anos que lá dirigimos, nós deixamos a divisão A2 com 46 equipes e a divisão A1 com 14 equipes, feito dentro de um trabalho onde dividimos o estado de São Paulo em 8 regiões para trabalharmos com a divisão A2 e também a implantação do circuito de basquete feminino. Com isso, nós conseguimos mexer. São Paulo tem 645 municípios. Se tivermos dividindo o estado em 8 regiões, nós vamos ter coisa de 40 municípios por região. Se nós trabalharmos com 20% disso, obviamente que o estado vai crescer e cresceu na época, foi demonstrado que na época deu resultado. Então, desta forma nós trabalhamos. Por outro lado, era um período de transição já do basquete feminino. Já era o fim da era de Hortência, Paula, Marta e o início de uma nova era. E não se descobre Hortência, Paula, Pelé, Maradona, seja lá quem for, Messi, 10 por ano. Se tinha que pensar numa transição do basquete feminino para uma fase pós-Marta e Paula. Tínhamos dentro do projeto de marketing do pós-Paula e Hortência para que elas continuassem a ser as embaixadoras do basquete feminino, pelo menos dentro do estado de São Paulo, que era o nosso âmbito de atuação. A história acabou não acontecendo da melhor forma, a eleição foi para um outro rumo e, obviamente, cada dirigente implanta ali o seu trabalho. Mas eu digo que esse período dos anos 90, realmente o basquete feminino fez final no Ibirapuera com 15 mil pessoas assistindo a final, Paula de um lado e a Hortência do outro, e tinha 15 mil pessoas no Ibirapuera. Sucesso. Ô Fiorizi, e você falou dessa sua parte já como dirigente, queria que você relembrasse um pouquinho como foi a sua entrada no basquete, você foi jogador, depois a passagem como treinador, para a gente ter uma sequência. Vou contar um pouco da minha história aí.
mais no sentido da motivação, até para vocês, e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, fomento da Liga, trabalhando com novas equipes. É isso que é importante, não só para o basquete, isso é importante para a sociedade em geral, isso é importante para o Brasil. Muito bem, eu nasci em uma cidade que se chama Itajobi. Essa cidade hoje tem entre 15 e 20 mil habitantes. Meus pais, logo cedo, mudaram para Monte Aprazível, que é uma cidade próxima a São José do Rio Preto. Ali, com meus 12, 13 anos de idade, na minha cidade não tinha televisão. Era impossível ver basquete, não tinha televisão. Por sorte, na cidade vizinha, Mirassol, tinha uma equipe forte na época. Comparando, fazendo uma analogia com o NBB de hoje, o time de Mirassol estaria ali numa posição intermediária menos. Né? Bom Então trabalho, era uma equipe já interessante. E ali, vendo por conta de jogos escolares, assistindo uma coisa ou outra, eu me interessei pelo basquete e autodidaticamente eu pedia de presente de aniversário do meu pai, eu quero uma bola de basquete, coisa que era muito difícil de conseguir lá, porque não existia comércio nessa época. Mas meu pai sempre conseguia em São José do Rio Preto e ele me dava uma bola de basquete. E eu ia para a quadra sozinho e ali eu comecei a treinar, comecei a fazer as coisas todas. Fui convidado logo em seguida para jogar nesse time de Mirassol. Joguei um ano no time de Mirassol. Em seguida, São José do Rio Preto montou uma equipe também e fomos jogar em São José do Rio Preto. Quando jogador de São José do Rio Preto, nós disputamos um campeonato juvenil, que na época era dividido entre o campeonato do interior e o campeonato metropolitano, e tanto com o Mirassol, em 66, quanto com o Rio Preto, em 67, as finais do campeonato foram em São Caetano. E em 66 e 67, Mirassol ganhou o campeonato do interior e em 67, São José do Rio Preto ganhou o campeonato do interior. Nesse torneio de 67, o Paulo Aurélio Vivando Santos, que foi um grande técnico, principalmente de categoria menor do Corinthians, me viu jogar e fez um convite para que eu viesse jogar no Corinthians. Não deu certo, não consegui vir. Em 68 eu vim para São Paulo para fazer a faculdade de Educação Física na USP e o Paulo Aurélio, lá me encontrando, me convidou porque ele estava indicando jogadores para a Pirelli. E aí legal. Eu comecei a jogar basquete pela Pirelli em 68. Joguei pela Pirelli até 73. Vi que ali era o fim da minha carreira como jogador, não progrediria mais, já estava como profissional da educação física formado, tinha que pensar mais na minha vida profissional enquanto professor e ali eu parei com o basquete enquanto jogador. 75, Reginaldo Negri, o então presidente do CME de São Bernardo, que hoje seria a Secretaria de Esportes de São Bernardo, sabendo que eu era professor da ET Lauro Gomes, uma escola técnica lá de São Bernardo, muito famosa, uma escola referência, me convidou para assumir o time de basquete feminino de São Bernardo. E eu assumi o time de basquete feminino de São Bernardo, fiquei até 89, de 75 até 89. Foi uma carreira boa, hein? Foi uma boa carreira. De 75 até 89 eu fiquei como técnico do basquete feminino de São Bernardo. Em 75 eu já fui como assistente técnico do Gebs, o Barbosa era o técnico, eu fui como assistente. Em 76 eu já assumi a seleção juvenil da Federação Paulista, fiquei duas temporadas lá como técnico da seleção juvenil. Em 80 eu dirigi a seleção brasileira de Novas, que fez uma excursão pelo Paraguai e adjacências, torneios aqui em São Paulo com a seleção do Japão, para já começar a fazer a renovação da seleção brasileira. Foram as primeiras seleções da Marta, da Vânia Hernandes, da Elisa, jogadoras que tiveram uma passagem pela seleção brasileira. Vânia Teixeira, né? Logo em seguida foi aí. Em 84, a Confederação Brasileira, sabendo da minha área administrativa, me convidou para ser o supervisor da Seleção Brasileira de Basquete Feminino e eu fiz o planejamento de 84 até a Olimpíada de 88 da Seleção Brasileira. Acontece que houve movimentos políticos,
a comissão que lá existia foi desfeita, assumiu uma outra comissão, que aí dirigiu essa seleção até de 89 em diante. Em 89 eu era supervisor da seleção no Sul-Americano do Chile, com o Vendramini de técnico. Em 89 eu encerrei a minha carreira aí de técnico, assumi cargo administrativo na Prefeitura de São Bernardo, já assumindo como função de supervisão, em geral, dentro da Secretaria, e quando, então, eu assumi também a Federação Paulista de Basquete até 2000, que eu já contei um pouco aí atrás. Só para a gente nortear quem está assistindo, 89, o presidente da federação era o seu Cavilha. Seu Cavilha. Depois passou o seu Paulo Cheide. Paulo Cheide, exatamente. E quando você saiu foi quando entrou o seu quando o Tony ganhou a presidência da federação, nós saímos. Certo. O Fiorize, você falou que você deixou um legado muito grande em relação às categorias de base do feminino. Hoje, com outros convidados aqui no canal da Liga, eu levantei uma questão. Hoje nós devemos ter quantos times na LBF? São 12? 12 times. Nós não conseguimos que os times absorvam as categorias de base. Então, assim, as meninas chegam no Sub-19 e fazem, eu não tenho para onde ir. E eu percebo que, de repente, a gente, tanto federação ou como confederação, a gente não tem muito o que oferecer. Porque, hoje em dia, tá muito difícil de se manter um time numa federação. Para você manter um time na federação, com taxas de arbitragem, taxas de transporte, de inscrição. Você, como um gestor que entende muito da questão do fomento do esporte, porque eu acho que é o fomento, essa questão de hoje a gente não conseguir também absorver parte de a gente não ter o basquetebol escolar, de não ter a questão de ter o basquetebol escolar e de não fomentar a questão de outros times surgirem, adultos. Bom, essa discussão é histórica, né? Desde que eu era categoria juvenil, eu escuto essa conversa. É um assunto muito complexo. Ele é complexo porque ele passa pela questão cultural. O Brasil, até hoje, não sabe o que quer com o esporte. Concordo. O Brasil não sabe o que ele quer fazer com o esporte. E não sabe, na verdade, o que é esporte. Muita gente acha que caminhar no Ibirapuera é fazer esporte. E não é. Se ele vai caminhar no Ibirapuera, ele está fazendo uma atividade física. Pode ser uma atividade física por questões de saúde, que aí tem determinados parâmetros para ele fazer essa caminhada, ou pode ser simplesmente por lazer, que aí não tem parâmetro nenhum. Ele vai lá só para relax, para passar o tempo, para tomar sol, para fazer uma caminhada por prazer. Então, o Brasil não sabe ainda o que é realmente fazer esporte, né? O Brasil não conhece a dimensão do esporte. Quantas modalidades esportivas existem? Eu não sei responder, totalmente não sei. Também não sei. Acima de 200. Quantas modalidades esportivas existem na Olimpíada? Também não sei responder. 43. Você falou em esporte escolar. Como é que nós vamos fazer esporte escolar de pentáculo moderno, que é uma modalidade olímpica? Você pode não fazer o pentatlo moderno na escola, mas você pode fomentar as provas que tem no pentatlo. Já não é escolar. Já não é escolar. Já não é escolar. Já mudou o assunto, né? Você pode fazer basquetebol dentro da escola? Claro. Claro. E tênis? Também. Que jeito? Usando a quadra. Qual quadra? De basquete ou a poliesportiva. Você coloca uma rede e você faz. 40 crianças sentadas na arquibancada e 2 dentro da quadra? Não. Aí você vai fazer a questão dos fundamentos. Aí nós vamos começar... Em 50 minutos de aula, né? Nós vamos começar a voltar à pergunta inicial. O que nós queremos do esporte? O que nós vamos fazer com este fenômeno social chamado esporte? Muito bem.
Eu digo que essa discussão, para mim, ganha características de mito. É um mito que o esporte escolar é o fundamental no Brasil. Começa pela cultura da educação. Alguém discutiu alguma vez a arquitetura esportiva para o ambiente escolar? Nunca ouvi nada disso. Alguém discutiu a arquitetura esportiva para uma secretaria municipal de esportes? Também nunca ouvi falar. Eu discuti. Eu trouxe o Ícaro de Castro Melo dentro da secretaria para discutir todas as possíveis reformas que eu tive que fazer em todos os centros esportivos de São Bernardo para adequá-lo à prática desportiva, para fazer a prática desportiva da melhor forma possível. A arquitetura esportiva, quem vai projetar um Pan-Americano? Santiago vai fazer o Pan-Americano 2023. Se ele não fizer em cima da arquitetura esportiva, Não consegue ele realizar. não vai realizar. Então, começa aí. O início da resposta para ter o fomento começa por esse e vários outros, que o tempo é pequeno para a gente discutir, mas vários outros que não está dentro da cultura nacional discutir. Não existe escola, não existe os céus que foram tão decantados aqui na Constituição, em São Paulo, do nosso lado. No máximo tem uma piscina de 25 e uma quadra adaptada, não tem nem dimensão para handebol a quadra. Eu posso dizer de carteirinha isso porque eu fui coordenador de um céu em São Paulo e é bem o que você falou. As piscinas não são utilizadas como devem ser e as quadras poderiam ser muito melhor utilizadas e não são utilizadas. Não existe cultura para isso. Então o assunto é muito mais complexo. Mas eu sou pessimista nessa situação? Em hipótese nenhuma. Dá para realizar e muita coisa. O Brasil tem uma estrutura esportiva calcada em 4 vertentes. A primeira delas, que é a mais conhecida, começa lá pelo Comitê Olímpico Internacional, Comitê Olímpico Brasileiro e Comitê Paralímpico. A segunda vertente são das confederações e federações. Federação Internacional, Confederação Brasileira, Federação Estadual, clubes e ligas, como vocês. Vocês estão nessa vertente aqui bastante significativa. Tem a terceira vertente, que é o poder público, né? Ministério do Esporte, as secretarias estaduais e as secretarias municipais. E tem ainda um quarto setor que pratica esporte, que eu chamo de outros, que é o Sistema S e organizações sociais. Certo? Se o Brasil souber comprometidamente, se cada um daqui desempenhar o seu papel, o Brasil, em muito pouco tempo, vira uma potência olímpica. Vira uma potência olímpica. E nem precisa de dinheiro público para fazer isso. Porque se o basquete feminino hoje, como citado agora há pouco, com 12 equipes na LBF, atinge um mercado e esse mercado responde, o investidor aparece naturalmente. Não precisa do dinheiro público. O Brasil também precisa se desprender desta questão. O governo é que não resolve. Pergunto para vocês. O governo é que não aplica. O Estado brasileiro, o Brasil, não coloca dinheiro público no esporte. Qual é o resultado do handebol americano? Nenhum, não existe. Nem ouvi falar. Vocês já ouviram falar que o americano reclama com o Trump, ou com o Obama, ou com quem quer, com o Bush, com o Clinton, que os Estados Unidos precisam botar dinheiro no handebol para o handebol crescer? Nunca ouvi. Nunca ouviu. Nem eu. E nem ninguém ouviu. Nos anos 80, no começo dos anos 80, a USTA, United States Tennis Association, detectou que os Estados Unidos estavam perdendo no ranking internacional de tenistas individuais, não estava conseguindo colocar jogadores ali entre os primeiros. Na ponta. Aí ele mandou fazer uma pesquisa, ele fez uma pesquisa com as universidades, sem dinheiro público, sem nada, com as universidades. Por que nosso jogador começa aqui, potencial, chega ali na frente, ele desaparece, ele não joga mais,
ele não consegue crescer, ele não consegue vencer no circuito. E aí detectaram que o problema era a seleção de talentos, como fazer essa preparação desses jogadores, né? E logo em seguida começou a aparecer Agassi, Sampras, Rodic e etc., que assumiram lá o primeiro lugar. Precisou de dinheiro público? Não. Zero. Eles mesmos fizeram. Eles mesmos que são sustentados. Então, tudo isso eu estou colocando para que fique claro que a iniciativa, como a de vocês hoje, é a iniciativa que tem que ser do privado, tem que ser do interesse e dá para realizar, mesmo com essa estrutura que nós temos. Poucos países do mundo têm essa estrutura que nós temos. O que precisa é saber aproveitar essa estrutura das 4 vertentes. O movimento olímpico, as federações, confederações, o poder público e os outros segmentos, sejam eles industriais, comerciais, sociais, etc. Tem que ter um casamento entre todos esses segmentos. E como fazer isso, professor? Bom, aí também eu posso até ser um pouco indelicado, né? Mas eu acho que as pessoas têm que estudar muito, conversar muito. Isso passa também por um entrosamento, por um despreendimento político, né? Todos os setores políticos têm que conversar e têm que entender que o resultado maior não é o do seu nicho político. O resultado maior tem que ser do país, né? Fiorisi, eu tenho você como um grande expert em trabalhar com patrocínios. Você buscar patrocínios. A gente citou aqui, Ubra, em outras modalidades, quando você era secretário, você conseguiu vários patrocínios. Qual que é o grande segredo para você atrair o interesse de patrocinadores? Olha, mágica não existe, né? Eu começava sempre a minha conversa com os patrocinadores que tivemos, que foram patrocinadores de peso, Banespa, Ubra, Uniban, Unip, Metodista, alguns outros que fogem agora no momento, sempre dizia o seguinte: estou aqui para conversar e a gente estabelecer uma parceria ganha-ganha. Eu não quero o seu dinheiro se você não tiver uma contrapartida de resultados importantes para você. Eu quero trazer o meu produto para que você ganhe e que você ofereça o seu produto para que eu ganhe. Se nós estabelecermos essa parceria de ganha-ganha, aí a coisa dá certo. Obviamente que a gente tinha uma estrutura na Secretaria de Esportes de São Bernardo que eu tinha produtos para ofertar nessa barganha, nessa troca positiva, né? Nessa troca de ganha-ganha. Com isso aí a gente ampliou o esporte de São Bernardo em todos os setores. São Bernardo nunca teve na vida remo, vela e canoagem. Nunca. E São Bernardo tem, dentro do seu território, a maior represa do estado de São Paulo está dentro de São Bernardo. Quando nós trouxemos remo, vela e canoagem, nós trouxemos a seleção da Hungria para treinar na represa de São Bernardo. Seleção da Hungria. A seleção da Hungria de canoagem é a seleção que mais ganhou medalha na história da Olimpíada. Eles vinham para São Bernardo para treinar em São Bernardo porque as condições de São Bernardo eram muito melhores do que eles tinham na Hungria. Olha que legal. Eles vinham para São Bernardo. Então a gente tem que saber aproveitar esse potencial que cada ambiente oferece e transformar isso num produto atraente. A seleção da Hungria treinou 6 anos. Professor, desculpa interromper, mas eu acho importante colocar nesse momento. O São Bernardo teve esse êxito, a federação, quando o senhor esteve lá, teve êxito, porque optou por um cara do esporte. Quando ele falou, por exemplo, hoje a gente vê muito no lado político, o esporte, a pasta do esporte da coligação e do favor. Então acaba se colocando uma pessoa que não entende nada. Ou vai para o esporte ou vai para a cultura, quando tem que fazer essa parceria, essa junção. E no seu caso, o senhor trabalhou no handball, teve sucesso, trabalhou em São Bernardo, porque o senhor é uma pessoa do esporte e tem essa visão um pouco a longo prazo, porque pouca gente ia pensar em trazer vela, canoagem para São Bernardo,
E o senhor falou, pô, nós temos aqui a represa, por que não aproveitar? E aí vem uma equipe de fora que reconhece todo o esforço e mostra que estava certo. A seleção brasileira de canoagem treinou durante 6 anos em São Bernardo, né? Hoje ainda tem algum atleta paraolímpico de canoagem que ainda treina lá em São Bernardo. Mas a questão aí é a seguinte. Quando eu me tornei técnico, eu percebi que, para eu ser técnico de basquete feminino, a formação que eu tinha enquanto professor não bastava. Então eu fui buscar a formação. Eu fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo, tá? E mantive contato com todas as editoras que existiam de publicação de livros de basquete dos Estados Unidos. Não existia internet na época, a coisa era feita por correio, pagamento de reembolso postal. Eu tinha mais de 100 livros de basquete. Eu tinha mais livros de basquete do que a biblioteca da USP. E eu doei todos esses livros para um monte de técnico aí que vieram depois de mim. Um deles até para o Marcel. Eu tinha um livro de basquete que ensinava como é que a NBA tratava a estatística de basquete. Olha que coisa. De todas elas. A gente vê aí percentual de acerto, percentual de erro, etc. Isso aí é uma vírgula dentro do que a Você pode NBA analisar usa tudo, né? de estatística. O que é mais importante são os coeficientes e as correlações, né? É comum no meio do basquete, errou o arremesso, tem que pegar bastante rebote de ataque, não é verdade? Está errado. Você só pega bastante rebote de ataque se você errar o arremesso. É o produto do erro. Quanto menos rebote de ataque sua equipe recuperar, mais acerto você fez. Então, são informações simples, mas que estão lá estatisticamente, estão comprovadas. Então, precisa estudar, tá certo? Quando eu terminei minha fase de técnico, que eu comecei a assumir cargos administrativos, né? Eu comecei como diretor da Secretaria de Esportes em São Bernardo em 97. Quando eu sentei na cadeira de diretor, um secretário na minha frente, que não era da área, secretário da área, falei, mas eu como administrador, eu preciso aprender, eu tenho que ter gestão de pessoas, eu tenho que ter gestão financeira, eu tenho que ter gestão de marketing, eu tenho que ter gestão de risco, eu tenho que ter capacidade de investimento, eu tenho que saber conversar, relações públicas, etc, etc. Eu fui para a GV e fiz um MBA de gestão empresarial. Aí você vai conseguir sentar e vai conseguir conversar, né? Para fechar um patrocínio do Banespa, eu sentava com o presidente do Banespa brasileiro e o presidente do Banespa para a América Latina. Se eu fosse conversar, olha, nós temos que marcar zona, nós temos que fazer... Não tem jeito. Não ia sair patrocínio. Então a gente tem que estudar, aprender, se dedicar. Não tem fim de semana, não tem feriado, não tem domingo, é de segunda a segunda, é o dia inteiro, doente, saudável, tem que estar lá. Full time. Professor, com todo esse currículo que o senhor passou aqui uma parte pra gente, né, dá pra perceber, no making off aí antes, nos bastidores, o senhor falou que está aposentado, mas se o basquete ainda quiser contar com a sua colaboração, com todo esse conhecimento, o senhor toparia estar ajudando de alguma forma? Por quê? Olha, até o meu estudo me indica essa decisão. Nenhum projeto se resolve no curto prazo. Nenhum projeto. Todo projeto você tem que ter o início, as diversas etapas, e ele, com toda a boa vontade, ele vai se resolver pelo menos no médio prazo. Eu tenho 70 anos. Quem tem que fazer projeto de basquete hoje são pessoas que tenham, no máximo, exagerando, 50 anos. Eu digo que tem que ter entre 30 e 40 anos. Com o compromisso de estudar e se dedicar. Implanta hoje que quando chegarem na minha idade vão conseguir ver os resultados. Então hoje, com 70 anos, eu não serei útil para um projeto desse porte.
tem que ser pessoas de no máximo 40 anos. Nem como um consultor, supervisor? A gente pode tomar cafezinho, bater papo, dar palpite, né? A gente gosta do meio, gosta das pessoas. Felizmente eu não tenho nenhum desafeto no meio do esporte, pelo contrário, só fiz boas amizades, amizades que a gente conserva até hoje. Sábado vamos encontrar um grupo do basquete da Pirelli dos anos 60, do fim dos anos 60. Oh, que legal. Em torno de uma mesa de churrasco, um bate-papo, relembrando tudo isso aí. A minha turma da Faculdade de Educação Física, a gente se reúne uma vez por mês numa padaria da vida para tomar um café, para tomar Isso é muito legal. um happy hour. Então, hoje, para esse tipo de bate-papo, eu estou sempre disposto, sempre a... Se percebe que para conseguir a chave do sucesso para gestão esportiva ou qualquer tipo de gestão, eu acho que se reúne em algumas coisas: competência, estudo e vivência. E vontade. E fecha na honestidade. Honestidade. Porque não se atrai patrocínios se não houver honestidade. As pessoas devem saber muito bem do que eu estou falando. O basquete já passou por diversos patrocínios grandes e acabam se perdendo por algumas outras coisas. Mas eu tenho certeza que todo o sucesso que você atingiu, Feliz, foi por causa disso. Da sua honestidade, sua competência e do seu estudo. Ele não fala nada no empírico. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que foi a primeira turma da USP. Tá? Sempre estudou. Eu vivenciei como atleta a gerência dele como secretário. Impagável, ímpar. Foi uma grande honra, Feliz, ter você aqui no nosso canal. Tá? Eu gostaria demais que tivesse... Vamos assistir outras entrevistas, porque o currículo e a experiência do Fiorize são imensos. Eu tenho uma admiração muito grande por você, muito mesmo, porque eu vivenciei isso que você está falando. Pouco tempo, mas eu vivenciei. E eu complemento dizendo que estava começando no jornalismo e acompanhei o circuito paulista que ele citou, que foi a salvação do basquete feminino naquele período. Como ele falou, tinham 4 times e muita incerteza. Aí ele fez essa divisão regional do país e o campeonato se fortaleceu, não só a Série A1, que é o que todo mundo lembra, mas uma Série A2 fortíssima, que é o que dá sustentação realmente para uma Série A1 seguir bem, né? Então, parabéns por tudo. Obrigado por atender nosso convite. Foi um bate-papo excelente.